Olá pessoal, bem-vindos ao nosso almoço com a gastro. Hoje quase um jantar com a gastro, porque quem sofre de problemas gastrointestinais já é hora de estar jantando. E hoje, como toda última quinta-feira do mês, a nossa live vai ser Tira Dúvidas. Então, quem estiver aqui comigo ao vivo, mande sua dúvida na caixinha, porque hoje a gente vai fazer uma live bem rapidinha. Eu quero resolver o maior número de dúvidas de vocês. Então, manda pra mim aqui na caixinha a sua dúvida pra gente conversar um pouquinho sobre o tema que você me mandou. Então, vamos lá que eu vou começar, porque já tiveram algumas perguntas muito interessantes que mandaram aqui na nossa caixinha e eu já vou começar com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu escolher aqui a primeira pergunta. E eu vou pegar essa pergunta aqui, que é uma pergunta muito interessante. É verdade que tudo que você não digere te inflama? É verdade, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de inflamação, tá? Por que as pessoas falam que o que a gente não digere vai nos inflamar? Por quê? Tudo que eu não digerir vai chegar no meu intestino mal digerido. E o meu intestino, ele não foi feito para receber alimentos mal digeridos. Essa proteína, esse alimento que não foi totalmente digerido, ele vai não só servir de alimento para bactérias no meu intestino. Então, se eu não digiro uma fibra, por exemplo, muito provavelmente ela vai servir de alimento para bactérias boas. Nem sempre, mas também para bactérias boas. Agora, se eu não estou digerindo proteína, gordura, essas frações não digeridas vão servir de alimento para bactérias potencialmente ruins. E quanto mais eu alimento um grupo de bactérias, mais esse grupo vai predominar no meu intestino. E se eu estou alimentando bactérias que têm um potencial de serem bactérias com comportamento ruim no meu intestino, eu posso estar alimentando um processo de desbiose intestinal. E a gente sabe que desbiose por si só se relaciona com inflamação crônica. A outra questão é que essa proteína, esse alimento mal digerido, ele vai ser reconhecido pelas células do meu sistema imunológico. E o meu sistema imunológico não foi feito para reconhecer frações não digeridas dos alimentos. E é por isso que muita gente pede aquele exame de IgG para os alimentos e aí vem um monte de coisa. Um monte de coisa que a pessoa tem anticorpos contra aquele determinado alimento. Será que o problema dessa pessoa que faz anticorpos contra tantos alimentos é o alimento? Ou será que é essa digestão ruim, esse aumento de permeabilidade intestinal e essa hiperativação do sistema imunológico que acontece por um alimento não digerido? E é por isso que não dá para tratar desbiose, não dá para tratar aumento de permeabilidade intestinal, não dá para tratar intestino irritável, não dá para tratar doenças inflamatórias intestinais, não dá para tratar doenças crônicas sem olhar para a digestão. Porque muitas vezes esse processo de inflamação começa numa digestão ineficaz. Então é muito importante que a gente otimize o processo de digestão, que a gente identifique o que esse paciente não é capaz de digerir. E tem coisas que a gente come não é pra gente, é pra nossa microbiota. Então quando a gente consome alimentos que são fontes de fitoquímicos anti-inflamatórios, a gente vai estar alimentando bactérias boas ou ruins. Então, a gente precisa direcionar isso. Ai, gente, meu chefe chegou, ó. Você tá numa live? Eu tô, que eu não fiz o almoço da gastro hoje. Então, esse aqui depois você assina. Tá. E precisa fechar. Tá bom. O meu chefe já veio aqui, ó, cobrar que eu não fiz o meu trabalho. Então, é muito importante que a gente otimize a sua digestão, se você sofre de problemas intestinais ou não, tá? Vamos para a próxima pergunta. Estou tratando SIBO e não paro de perder peso. É sinal de que ainda estou com SIBO? Bom, o supercrescimento de bactérias no intestino delgado é uma causa de má absorção de nutrientes e pode justificar um quadro de perda de peso.
Isso porque se eu não sou capaz de digerir e absorver os nutrientes, muito provavelmente isso vai impactar não só no meu peso, mas nas minhas vitaminas, no sangue, vai impactar nos meus hormônios, vai impactar na minha tireoide, vai impactar em tudo. Agora, um paciente que está perdendo peso, até que se prove o contrário, eu preciso investigar um pouquinho melhor esse trato gastrointestinal. Porque hoje em dia as pessoas colocam tudo na conta da desbiose. Ah, isso é desbiose, isso é desbiose, isso é desbiose. E a gente esquece que a desbiose é fator de risco para outras doenças, como doenças inflamatórias intestinais, doença celíaca, insuficiência do pâncreas, cânceres de diversas formas, mas falando aqui de trato gastrointestinal. Então, se eu vejo um paciente que apesar do tratamento ele continua perdendo peso, isso é sim um sinal de alarme e isso precisa sim ser investigado. É claro que eu canso de ver pacientes com SIBO com perda de peso, por N motivos, porque o SIBO leva a má absorção, porque o SIBO está relacionado a má digestão, porque o fator que levou ao SIBO muitas vezes pode levar o paciente a perder peso, mas a gente precisa entender que muita gente fica com diagnóstico de SIBO e esse diagnóstico nem foi correto e não foram afastadas outras condições. E perda de peso é sempre um sinal de alarme. Então, se você continua perdendo peso, pode ser que o seu SIBO não foi tratado? Pode. Pode ser que o que causou o SIBO é o que te faz perder peso? Pode. Pode ser que você tenha uma outra condição associada? Pode. Então, investigue. Agora, outra questão que eu queria trazer para vocês é que às vezes a pessoa perde peso porque ela para de comer tudo, porque tudo que ela come ela passa mal, daí ela não come, fica na dieta restrita. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela vinha de várias intervenções por nutricionistas, nutrólogos, e cada pessoa que ela passava tirava mais alimentos da dieta dela, que na primeira consulta comigo ela estava comendo 5 alimentos. Imagina uma pessoa que só come 5 alimentos. Isso vai levar a perda de peso. Pega qualquer gordinho e fala que ele só pode comer 5 alimentos e ainda desses 5 ele ainda come e passa mal, ele vai perder peso. Às vezes a perda de peso é pela dieta que foi imposta a esse paciente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as vozes que a gente elege para nos orientar. Porque tem muita nutricionista terrorista hoje em dia, que o paciente não pode comer nada, ele não pode reintroduzir nada, que ele tem que ficar naquela dieta de fome para a vida toda. E às vezes a pessoa perde peso por causa da dieta, né? Então, vale a pena a gente pensar nessas possibilidades, tá? Elastase fecal de 186. O que fazer além de suplementar enzimas digestivas? Identificar qual é a causa dessa disfunção do pâncreas. Quando meu pâncreas para de funcionar, para de ser capaz de produzir as enzimas digestivas que ele deveria estar produzindo, não adianta só eu olhar para isso e dar a enzima digestiva. Eu preciso entender por que isso aconteceu. Se esse pâncreas é um pâncreas morfologicamente normal, se não tem uma obstrução, alguma coisa que esteja prejudicando a drenagem dessas enzimas do pâncreas no intestino. Entender se eu não tenho alguma causa que justifique uma pancreatite crônica. Entender se esse meu pâncreas entrou em disfunção por causa do intestino ou se não foi o intestino que entrou em disfunção por causa do pâncreas. Tentar entender a causa desse problema faz parte do tratamento das pessoas que têm insuficiência exócrina do pâncreas. E essa elastase de 186, ela é uma elastase levemente baixa. Pode ser que tratando do seu intestino, seu pâncreas volte a produzir enzimas e talvez você não vai mais precisar de suplementação de enzimas. Mas enquanto seu pâncreas está insuficiente, sim, vale a pena você suplementar as enzimas. Agora, buscar a causa, ver se é uma condição reversível, isso é muito importante, tá? Então, não se contente somente em, o pâncreas parou de funcionar. Entendeu? Por que ele parou de funcionar? Qual foi a condição predisponente que ele parou de funcionar?
Vamos lá para a Socorro. Socorro tá sempre aqui comigo nas lives. O preparo da colonoscopia faz mal para a microbiota? Faz. O preparo da colonoscopia, ele é um preparo de limpeza de intestino. E nessa limpeza vai haver perda da sua microbiota. Junto com essa limpeza, vão-se embora bactérias protetoras do seu intestino. Qualquer estratégia de remoção que a gente faça no nosso intestino vai ter um impacto que pode ser às vezes desejável e às vezes não. Então, o preparo da colonoscopia faz mal para o intestino. É uma agressão aguda contra esse intestino. Agora, o que eu preciso entender é que tudo na vida eu tenho que pesar riscos e benefícios. Uma colonoscopia mal indicada vai levar a uma destruição da sua microbiota de forma aguda, que talvez você não precisava passar por isso. Agora, se a colonoscopia foi bem indicada, se o seu médico é uma pessoa que você confia e te pediu um exame, seja ele para prevenção de câncer, para investigação de uma diarreia, para uma suspeita de doença inflamatória intestinal, a colonoscopia pode ser um mal necessário. E tão necessário a ponto de prevenir um câncer. A colonoscopia é o único exame que de fato previne um câncer de intestino, porque se tiver um pólipo, que é uma lesão que pode ser que daqui a 3, 5, 10 anos vire um câncer, na colonoscopia esse pólipo será retirado. Ou seja, isso sim é prevenção. Se tirar uma lesão que a gente sabe que pode virar câncer, isso é prevenção. Então a grande questão que você tem que se perguntar é: eu preciso passar por isso? Porque se você precisa, vai! Tem fé, confia, é pro seu bem. Agora, eu vejo pessoas que ficam fazendo colonoscopia todo ano como se isso não tivesse risco nenhum. E existem sim riscos associados. E a outra coisa que a gente tem que ponderar é que uma microbiota saudável, se ela sofre uma agressão aguda, como é o caso do preparo da colonoscopia, ela vai se restabelecer, porque a nossa microbiota é resiliente. E essa resiliência, ela é desejável. Agora, se eu tenho uma microbiota ruim, já estou depletado de bactérias boas e ainda faço uma lavagem dessas, daí às vezes vai ser, o pontapé para você piorar. Então, momento ideal, exame bem indicado, tentar reduzir os danos desse preparo pode ser com suplementação pós-exame. Então, tem muita coisa aí pra gente fazer para evitar esse dano, tá? Vamos para as próximas perguntas. Vou fazer endoscopia porque tenho anemia perniciosa, gastrite atrófica autoimune, falta de B12 e insuficiência do pâncreas. Qual é o preparo? Ele perguntou aqui na outra pergunta. Qual é o preparo para a endoscopia? O que vai investigar e o que vai fazer? Já pede tudo. Bom, o que é anemia perniciosa? A anemia perniciosa é o nome da anemia causada pela gastrite autoimune, a gastrite atrófica autoimune. Por quê? Uma pessoa que tem uma agressão autoimune ao estômago, ela muitas vezes vai ter um prejuízo não só na produção do ácido do estômago, mas também ao fator intrínseco, que é um fator que é produzido no estômago e ele é o GPS para que a vitamina B12 seja absorvida lá no seu intestino. Então, a pessoa que tem uma gastrite atrófica, ela muitas vezes não vai produzir ácido e não vai produzir fator intrínseco. O que isso implica na vida da pessoa? Que essa pessoa vai ter dificuldade na digestão, principalmente de proteínas, que pode impactar na absorção do ferro, e ela vai ter uma falta do GPS para absorver a vitamina B12. Ou seja, ela acaba desenvolvendo anemia se esse diagnóstico não for precoce, porque ela vai perder ferro e vai perder B12. Então, essa pessoa pode ter essa anemia que a gente chama de anemia perniciosa, que geralmente é pela deficiência de vitamina B12. Mas a deficiência de B12 não leva somente à anemia.
A deficiência de B12, ela vai ter impactos em todas as células do seu corpo, inclusive e principalmente nas suas células do sistema nervoso. Então, deficiência de B12 é causa de demência, é causa de depressão, é causa de alterações motoras, porque o neurônio que coordena o movimento pode ser afetado. E a gente não vai deixar esse paciente chegar neste nível de deficiência de B12 e de anemia e de complicações para tratar. Então, quanto antes a gente faz o diagnóstico, melhor. E é por isso que a gente precisa da endoscopia, e essa endoscopia precisa ter biópsias. Porque eu vejo pessoas que têm múltiplas endoscopias e nenhuma com biópsia. E daí a pessoa fala, eu tenho só gastrite. Alguém biopsiou? Não, ninguém. A pessoa nem sabe o tipo de gastrite que ela tem. E se for uma gastrite autoimune, às vezes essa pessoa está perdendo tempo, está perdendo cérebro e está correndo o risco de desenvolver anemia, que é a anemia perniciosa. Então é muito importante que nesta endoscopia seja solicitado um protocolo que se chama OLGA, que é o protocolo para o estadiamento do grau de atrofia e de metaplasia, que é OLGA-OLGIN. Então a gente avalia atrofia e metaplasia. E qual é a grande questão que a gente precisa entender? É que a atrofia do estômago é um fator de risco para câncer de estômago. E isso não é para você se desesperar, mas é para entender que essa vigilância endoscópica, ela vai ter que ser para a vida toda. Ah, beleza, tratei, já tomei a B12, agora acabou? Não, eu preciso repor a B12, eu preciso fazer vigilância endoscópica e eu preciso entender que este paciente é uma pessoa que precisa cuidar de tudo que envolve uma doença autoimune, porque eu estou frente a uma doença autoimune. Eu não estou frente só a uma gastrite, eu estou frente a uma doença autoimune e isso precisa ser falado e validado e lembrado. Porque doença autoimune é fator de risco para outras doenças autoimunes. E aí você falou que tem uma questão do pâncreas. O pâncreas pode não estar funcionando porque ele também tem uma doença autoimune, ou simplesmente ele não está funcionando porque se a minha digestão gástrica está ruim e eu tenho baixa produção de ácido no estômago e eu não faço a digestão da proteína e não quebro essa proteína em aminoácidos, a hora que esse alimento que sai do estômago chega no intestino, ele não vai estimular os hormônios que farão o pâncreas secretar a enzima dele. Então, hipocloridria é um fator de risco para a insuficiência do pâncreas. Ainda que esse pâncreas possa ser um pâncreas normal, capaz de produzir essas enzimas, mas às vezes ele não está sendo capaz de produzir porque ele não está recebendo o estímulo hormonal para essa produção. E aí é uma bola de neve, porque o estômago não funciona, a digestão está ruim, o pâncreas começa a não funcionar. O que vai resultar isso? Eu acabei de falar, má digestão é igual a disbiose e inflamação crônica de baixo grau. Sabendo disso, você precisa entender que o que você precisa fazer não é só ficar fazendo endoscopia e não é só tomar B12. Você precisa cuidar do seu processo digestivo e cuidar para todo sempre, porque senão o final disso tudo vai ser inflamação crônica e disbiose, tá? Então, isso é muito importante no seu caso. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as medicações ou tipo que atrapalham no resultado do exame para SIBO? Tudo que afete a motilidade do seu trato gastrointestinal ou que tem uma ação antimicrobiana, seja um antibiótico ou um antimicrobiano natural, pode afetar o resultado do exame de SIBO. Então, o ideal é a gente suspender tudo isso para fazer o exame, tá? Probióticos também vão ser problemáticos, porque o probiótico também pode fermentar no seu trato gastrointestinal. Então, tem que estar sem tomar probiótico, sem tomar antibiótico, sem tomar nada que possa impactar nisso, na produção de gases.
A domperidona melhora o estufamento de um intolerante à lactose? Não, o que melhora o estufamento de um intolerante à lactose é não comer lactose. A domperidona, ela vai acelerar o esvaziamento do estômago. Ela vai empurrar essa lactose não digerida para o seu intestino. E essa lactose não digerida no seu intestino, ela vai levar a todo aquele processo que a gente já falou nessa live. Vai servir de alimento para bactérias que vão fazer um processo de fermentação. Essa fermentação vai levar à produção de gases e é por isso que você fica estufada. Daí não adianta usar a domperidona e continuar comendo lactose. Agora, se você tem estufamento e não está comendo lácteos e lactose, daí o seu problema não é intolerância à lactose, o seu problema é outro que você ainda não diagnosticou. Vamos para a próxima. Médica diz que está com asma e rinite, mas não tem exames para comprovar porque ele tem 4 anos. Bom, asma numa criança de 4 anos é um diagnóstico difícil, tá? Ainda é muito pequenininho. Pode ser que esse bebê seja um bebê chiador ainda não é uma asma, mas muito provavelmente a médica não pediu exames exatamente por conta da idade. É que às vezes quando a criança é muito pequena, a gente poupa ela de ficar fazendo exames que possam ser difíceis ou que possam ser desconfortáveis. Mas o diagnóstico do broncoespasmo muitas vezes é clínico, então o médico só de ouvir o pulmãozinho do seu filho, da sua filha, ele já pode direcionar um tratamento. E você precisa entender que o tratamento não é só medicamentoso, que a gente precisa de um controle ambiental e a gente precisa entender que doenças alérgicas são doenças inflamatórias crônicas. Então, quanto melhor estiver a alimentação e o estilo de vida dessa criança, melhor vai ser a resposta, inclusive ao tratamento medicamentoso, tá? Vamos para a próxima pergunta. Qual o tratamento que eu indico para SIBO? Se é rifaximina, aí a outra pessoa mandou aqui, é rifaximina? É metronidazol? O melhor tratamento é para cada paciente. A rifaximina é um ótimo antibiótico para tratamento de SIBO. Por quê? Ela não é absorvida pelo nosso corpo, então ela tem uma ação exclusiva no intestino e ela tem uma ação exclusiva no intestino delgado e contra bactérias ruins, o que faz com que ela seja um medicamento muito seguro no tratamento do SIBO, porque não vai ser absorvido, então não tem risco de toxicidade ou risco muito baixo de toxicidade para outros órgãos, porque ela tem uma ação quase que exclusiva nas bactérias ruins, então ela protege a microbiota protetora, as bactérias boas, e porque ela age só no intestino delgado, então ela não vai atrapalhar a sua microbiota de cólon. O que não quer dizer que ela é o melhor tratamento para todo mundo. Por quê? Porque tem pessoas que têm uma disbiose que pode não se resolver somente com a rifaximina. E é por isso que a melhor pessoa para te direcionar é um médico que você confia. E trazer os riscos-benefícios de cada tratamento. Porque não são todos os pacientes que vão se beneficiar da rifaximina. E não é todo mundo que tem acesso à rifaximina, porque ela é um remédio caro. E a dose terapêutica, muitas vezes, a gente precisa de mais de uma caixinha. Então, não tem um melhor tratamento para SIBO, tem um melhor tratamento para você que tem SIBO. Tudo isso tem que ser colocado na balança, tá? Então, é um remédio que eu gosto? Gosto muito. É o único ou o melhor? Não, não para todo mundo, tá? SIBO ou disbiose, mesmo tratando, é algo que demora a melhorar? Sim, demora. Por quê? Essa disbiose não apareceu aí do dia para a noite. É uma construção. É muito difícil a pessoa que tem uma disbiose aguda e que dá muito sintoma para ela. Porque até preparo da colonoscopia vai gerar uma disbiose.
mas é uma desbiose temporária, porque a nossa microbiota, ela é resiliente. Então, se eu tenho uma microbiota equilibrada e eu peguei uma infecção, eu fiz um preparo de colono, eu usei um medicamento, eu tive uma agressão aguda a essa minha microbiota, ela vai voltar para o padrão dela. Pode demorar 3, 6 meses, ela vai voltar. Agora, se eu já tinha uma microbiota ruim que veio construída de uma vida de agressões, aí a minha condição de tratamento vai ser diferente. Porque a pessoa desde bebê ela tinha fator de risco para desbiose. Ela já tinha um basal ruim. E aí ela sofreu uma agressão e essa microbiota piorou. E aí ela teve o diagnóstico de SIBO, de desbiose. E aí eu preciso entender que isso não começou ontem. Que não foi o único fator causal. E se eu não agir em todos esses parâmetros, eu não vou conseguir resolver de forma definitiva. Então, tratar intestino nunca é assim do dia para a noite. Existem pessoas que vão fazer um único tratamento e vão estar curadas? Claro que existem. Mas existem pessoas que têm várias condições predisponentes e que a gente vai precisar tratar por mais tempo. Entender a necessidade desse acompanhamento e desta vigilância no longo prazo é muito importante no tratamento da desbiose, tá bom? Gente, a nossa live hoje foi super rapidinha, só para tirar as dúvidas principais de vocês, porque hoje meu dia foi super corrido, vocês me viram no trânsito, foi uma correria, mas eu tirei todas as dúvidas mais interessantes de quem estava aqui comigo na live, tá bom? Então, prometo que eu deixo a caixinha aberta para terminar de responder as perguntas de vocês. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!